Israel concordou com uma pausa humanitária da guerra, enquanto as reuniões para um cessar-fogo retornaram ao Catar depois de uma rodada no Egito. O principal ponto do impasse são os reféns capturados pelos terroristas em outubro do ano passado. Tiago Berrache. A imagem de Caid Farhan Al-Qadi, de 52 anos, rodou o mundo instantes depois do exército israelense ter anunciado o sucesso do que os militares chamaram de Operação Complexa. Mesmo com sinais de desidratação, Al-Qadi parecia bem e disposto. E mais do que isso, ele estava feliz e aliviado. O encontro com integrantes da tribo dele dão esperança para dezenas de famílias que pressionam o governo de Benjamin Netanyahu por uma solução. Voltando ao detalhe, Al-Qadi se reencontrou com a tribo. Ele é beduíno, um povo que vive no deserto ao sul de Israel, de origem árabe-muçulmana. Prova de que o terrorismo não está limitado a nenhuma religião ou etnia. A declaração dele, depois de se ver livre do cativeiro, foi mais do que um apelo pela paz. Trata-se de um chamado à consciência de quem tem poder de decisão. Eu digo a todos, ao Hamas e a Israel, para colocarem um fim a isso. Nós estamos em guerra há 74, 75 anos. E até onde chegamos? Lugar nenhum. Apenas mais e mais sangue e mais mortes. A dor é a mesma dor, seja você palestino, judeu ou beduíno. Deus nos fez humanos. Minha alegria não está completa porque sei dos outros reféns que ainda estão lá. Não importa se eles são árabes ou judeus, existem famílias esperando por eles e que também querem um final feliz. Então eu rezo para que tudo termine bem. Para aqueles que estão no Catar e no Egito, que possam pôr um final nisso. Vocês foram e voltaram nessas negociações. Apenas gastaram combustível. Vocês têm de permanecer reunidos até a fumaça branca aparecer e solucionar a questão. A referência foi ao sinal de que o Vaticano lança a partir de uma chaminé para indicar a escolha de um novo Papa, a fumaça branca. Nesse caso, é a resolução do conflito que já deixou mais de 41 mil mortos desde outubro. O Catar voltou a ser palco das negociações. Há 2 semanas, os encontros terminaram sem consenso. Uma segunda tentativa aconteceu no Egito e também nada. O Hamas, que além do braço armado considerado organização terrorista, a organização mantém um núcleo político que administra a faixa de Gaza. E esse governo palestino exige a retirada incondicional das tropas israelenses do território árabe. Porém, com a libertação de um refém, que estava em ótimas condições de saúde para alguém que ficou mais de 10 meses sequestrado, as tropas ganharam uma justificativa muito plausível para permanecer no palco de guerra. Do outro lado, Israel quer todos os reféns libertados. Está aí outro impasse. Os civis capturados são uma preciosa moeda de troca por prisioneiros muçulmanos. Os dois sabem que anular penas de condenados por crimes hediondos pode permitir que alguns desses indivíduos, agora livres, voltem a cometer atrocidades pelas quais foram julgados. O risco é de uma repetição do último atentado, quando mentores da ação tinham sido beneficiados em indultos anteriores. Independente das discussões sobre uma trégua mais duradoura, Benjamin Netanyahu concordou com uma pausa humanitária. O motivo? A necessidade de vacinar os moradores da faixa de Gaza contra a poliomielite, depois que uma criança de 11 meses foi diagnosticada com a doença. As gotinhas imunizantes foram criadas na década de 1960. O vírus foi erradicado na maior parte do mundo por causa das campanhas de vacinação em massa. Se por um lado Israel anunciou a suspensão das atividades militares em Gaza, tropas passaram a executar uma chamada Operação Antiterrorista na Cisjordânia, o outro enclave árabe dentro do território israelense. O comando militar informou ter eliminado 9 combatentes inimigos. A Jihad Islâmica confirmou ter perdido um dos comandantes nessa ação. Outras 7 pessoas morreram em consequência do fogo cruzado. Embora o foco da guerra tenha mudado de localização, os esforços pela paz continuam.
Estados Unidos, Egito e o Catar seguem como mediadores por um cessar-fogo mais longo. Dos enviados pelos 3 países, os americanos são os mais otimistas. O porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, relatou progresso nos esforços de mediação e disse que mais negociações envolvendo grupos de trabalho de nível inferior são esperadas nos próximos dias.